está provado que a gente pode chegar no Chile. É só pegar a estrada e continuar andando. Era só isso. Não ia alterar muito, né, nesse processo. E a gente foi. Chegamos lá em Curitiba com 33 pessoas, já fizemos 4 caminhadas dessas, né, parecidas, e sempre inspirado em algum livro. E esse livro que a gente inspirou, a primeira caminhada, foi As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Então é isso, meu parceiro. Elisandra Souza, poeta, também poeta, que faz vários trabalhos interessantes que ela vai dizer aqui para a gente hoje. E a nossa poeta também da casa, Zalacerda. Então, queria chamar Elisandra Souza, desculpa, cadê? Opa! Ei. Aliás, empresta os dois, eles são lindos. Gente, olha as capas desses livros. Águas da Cabaça, coisa mais linda essa capa, né? Quando está na prateleira, é impossível você não ver esse livro. Assim, é a coisa mais linda. E esse daqui, olha as capas. De quem é a capa? Desse aqui. Esse é da Salamandra Gonçalves, uma design de Salvador, e o outro é da Renata Felini. Renata Felini, que eu fiquei olhando aqui a cara dela. Depois você fala mais deles. Obrigado, Elisandra, por estar aí com a gente nessa mesa aqui. E a nossa querida Zá, que eu já chamei. Olha aí. Uma salva de palmas novamente, Zá Lacerda. Então, vou deixar vocês, né, aqui. Depois do bate-papo aqui, a gente vai ter um café para todo mundo, né, umas comidinhas, frutinhas, bolinhos, umas coisinhas gostosas para nós. Tá bom? Então, vamos para o bate-papo. Vilani, é contigo, minha querida. Ah, outra coisa que eu quero falar. Essa mulher aqui, ela inventou uma coisa maluca que eu nunca tinha conhecido, né? Da gente apadrinhar o livro, eu e a Suzy. Né? A Suzy é minha companheira, para quem não conhece. E ser padrinho de um livro. Normalmente a gente é padrinho de, né, alguém, uma pessoa, tal, uma criança. Né? E ela chamou para nós apadrinharmos um livro. E a gente aceitou essa proposta. Então a gente tem o dever, né, e tem que estar ali cumprindo de padrinho. Hã? Tem um afilhado que é o Obsesso. Isso aí? Isso. É contigo, minha querida. Obrigada, compadre. Boa tarde. Grande alegria estar aqui. Um jardim, né, cheio de flores, de todas as cores, né? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, felizes, pelo convite. Obrigada, professor Israel e Adriano, pela companhia, por estarmos sempre juntos. E eu quero dizer da alegria de estar aqui com vocês, né? Porque tem momentos na vida que a gente acha que está só, e a gente, quando começa a pesquisar a vida de outras pessoas, a gente percebe que a gente é um mar de possibilidades. Então, muito orgulhosa de estar aqui. Eu estou vendo que vocês estão com seus livros, eu vou pedir para vocês falarem sobre eles, mas eu trouxe uma questão aqui para os três, que eu gostaria que cada um falasse um pouquinho, que é uma questão para os três responderem, e aí vocês escolhem quem vai primeiro, né? Em que momento vocês se descobriram poetas? Quais os impactos dessa descoberta e quais as reverberações em si e no seu entorno? Quem gostaria de começar? Boa tarde. Quero dizer que estou muito feliz também de estar aqui, primeiro porque eu sou professor e eu adoro adolescentes. E segundo, porque tem uma aluna minha aqui, Giovana, que é uma poeta maravilhosa também. Pena que ela não trouxe a poesia dela para falar aqui, senão vocês iam ver do que eu estou falando. Então, o impacto, eu já digo, né? A gente influencia outras pessoas, isso aí é bem legal. Mas como que eu me descobri poeta?
Eu acho que não existe um momento assim exato. Você vai descobrindo aos poucos, né? Quando eu era menino, eu era um ser muito estranho, né? Isso que eu ia falar. Não mudou muito, né? Por que eu era estranho? Eu fazia muita coisa que todo menino fazia. Jogava bola, tudo que o menino faz e tal, mas tinha momentos que você via uma coisa que ninguém estava vendo. Acho que não é só do poeta, do artista, né? O artista, de uma forma geral, de qualquer arte, você vê uma coisa onde ninguém está vendo. Eu acho que isso que é o diferencial. Eu via coisas... Eu li um livro do Pablo Neruda, uma vez que contava a vida dele. O Neruda é um poeta chileno, e ele falava que ele estava brincando de jogar aquelas pinhas, né? Eles brincavam de guerra de pinha, um jogando pinha no outro. Não sei nem se vocês sabem o que é pinha ou não? Tá, guerra de pinha, aí ele pegava a pinha e, no meio da brincadeira, ele ficava olhando para ela, imaginando mil coisas, enquanto isso, os moleques tudo jogando pinha nele, pinha. E achava que ele era meio tonto, assim, meio bobo, né? Então era mais ou menos o que achavam de mim, assim, quando eu era pequeno. E você vai percebendo que você não é muito normal, né? Você vai vendo coisa, aí eu descobri que eu tinha muita facilidade com palavras, né? Eu sou um completo analfabeto com números, mas com palavras eu tenho mais facilidade, assim, jogo da forca, palavra cruzada, eu bato o olho e já vejo assim, o que está escrito. E eu fico imaginando os meus professores na sala dos professores, né? Um falando de mil de português, falando de mil de matemática. Acho que eles achavam que não estava falando da mesma pessoa. E aí, quando eu descobri quando eu percebia quando eu vi, eu estava escrevendo já, e eu escrevia o que eu via. E eu via que o que eu escrevia não era muito o que todo mundo estava vendo, assim, e as pessoas falavam, mó legal isso aí, não sei o quê. E eu falei, era uma maneira de me integrar também. Eu fazia um negócio legal que algumas pessoas viam, mas eram só algumas, a gente tinha maior vergonha de mostrar também, né? Vi uma menina, mas eu era muito tímido, aí eu não conseguia... a menina chegava perto de mim, eu começava a fazer assim, ó. Tremia pra caramba e não arrumava nada. Aí eu chegava em casa, ficava escrevia para ela, escrevia, não sei o quê. E a maioria delas nunca viu esses poemas, né? Alguns estão aqui, né? E elas provavelmente não vão ver ainda, mas estão aqui. E aí eu acho que a parte que eu realmente descobri ali que eu era poeta mesmo foi quando eu assisti um filme chamado O Homem que Virou Suco, que conta a história do nordestino, que ele vem para São Paulo, aí ele chega aqui em São Paulo, ele quer escrever, ele quer viver como poeta, mas aí ele é muito pobre, ele tem que arrumar emprego, ele trabalha numa coisa, trabalha na outra, e não dá certo em nada. O negócio dele não era trabalhar, e o meu também não. Né? E aí ele vai ficar desesperado e tal, mas ele escreve muito bem. E aí, quando assisti esse filme, era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu tinha 15, 16 anos, era um menino explorado pelo mercado de trabalho, como grande parte de vocês aí será, né, ou todos, e eu não conseguia achar a menor graça. O tempo que eu estava dentro de uma empresa trabalhando, eu me sentia um cara no cativeiro, assim, eu era um prisioneiro ali, e só quando eu saía de lá que eu me sentia bem, de dentro de qualquer serviço. Mas aí eu fui arrumando uns serviços que tinham... Na verdade, eu queria ser jogador de futebol, né? Esse é o sonho todo. Mas não rolou, né? Aí eu ficava ali, trabalhava... Aí eu arrumei um emprego de office boy. Putz, eu andava pela cidade, eu ficava fascinado com a cidade. Só que perdia cheque, perdia documento da firma, não sei o quê. Eu vivia só ali, olhando para cima, assim, o tempo inteiro. E não dava muito certo, e aí eu não parava muito emprego, e minha mãe, sou vagabundo, você não gosta de trabalhar. Ela tinha razão, mas não era porque eu não queria trabalhar, é porque eu não estava no trabalho que eu gostava. Hoje eu acho que trabalhando como professor eu gosto muito do que eu faço. Quando eu estou dando aula eu nem sinto que eu estou trabalhando. E o impacto eu vejo nas aulas, assim, no resultado que eu tenho, não só com os meninos que escrevem, mas você poder, na aula, você colocar sua alma no negócio, assim, tal, e você
Você já vê a coisa de um jeito diferente. Você lida com pessoas, você vai ver milhares de pessoas diferentes que passam pela sua vida. E cada pessoa maravilhosa que você não vai esquecer nunca mais. E como diz lá o Exupéry, lá do Pequeno Príncipe, eu não sei se eu sei a frase correta, mas vocês vão entender o que ele falou. Quem passa por nós não vai só, não nos deixa só. Deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Acho que é isso. Assim, o impacto você vê no dia a dia, né? Nas pessoas, nos amigos que a gente conhece por causa da poesia, né? Por causa da cerveja também, mas por causa da poesia. Conheci o Binho, conheci o Peu, conheci o Fernando, a Elisandra, todo mundo aqui já. E acho que o impacto é esse, como é que fala a palavra? Confraternização, não. Como é que é quando a gente... Comungação, é isso? Essa comunhão, essa comunhão da poesia que está em tudo, na câmera dele, no canto do Gunnar, no violão do Gunnar. Que a poesia não é só a escrita, né? A poesia ela está no lugar. O poema vai traduzir o que você está vendo, mas a poesia está no lugar. A poesia está em vocês aí agora, está todo mundo aí. A poesia está aí, andando tudo em vocês aí. Beleza? Eu acho que eu respondi, né? Então, tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra, né, estar feliz na Feliz mais uma vez, né, esse evento que é tão importante para a gente aqui da Zona Sul, para a gente da cidade, né? A gente que tem essa missão, né, de espalhar a literatura periférica, né, essa propagação aí do que a gente acredita. Bom, sobre a pergunta estou honrada, né, de fazer parte com vocês aqui dessa mesa, né, dessa roda de conversa. A poesia, ela, com o nome de poesia, né, eu conheci através do hip-hop, né, porque na escola eu gostava de ler e tal, mas não tinha muito, né, um direcionamento de leitura. Né, eu costumo falar que eu me tornei escritora, me tornei poeta, porque eu sou uma excelente leitora. Né? Então, eu gosto muito das palavras, assim como o Serginho poeta. E, como poesia, veio com hip-hop. Né? Eu nasci em São Paulo, mas fui criada no interior da Bahia, numa cidade chamada Nova Soure. E meus pais voltaram, né, para essa cidade quando eu tinha 2 anos. E quando eu voltei para São Paulo, em 96, né, eu conheci o hip-hop, especialmente, né, o grupo Racionais. E era muito engraçado que a gente foi morar num quintal e meu primo cantava tanto Fórmula Mágica da Paz que eu achava que a música era dele. Né? E aí eu falei, não. Aí vi tocando em outro lugar e eu falei, não, essa música é do meu primo. Aí falou, você é prima do Brau? Eu falei, não, meu primo é Preto G. Aí ele falou, não, essa música não é dele, não. Né? Então, o lance da poesia veio com a cultura hip-hop. Eu me tornei poeta por falta de talentos. Né? Eu não tinha talentos para dançar, para grafitar, né? Para fazer rap, discotecar. E aí eu me tornei poeta. Comecei a fazer um fanzine chamado Mijiba, que era uma forma de estar junto ali com a cultura hip-hop. E aí comecei a colocar as primeiras poesias nesse fanzine, que teve uma duração de 2001 a 2005, 2001 a 2005, que era uma forma de estar junto. E aí essa vivência com a poesia começou com o Sarau da Cooperifa, em 2004. Né? Comecei a frequentar o Sarau da Cooperifa, que acontecia às quartas-feiras. E aí, para você não ficar recitando, né, o mesmo poema, né, todas as vezes, você começa a produzir mais. Né? Eu costumo falar que o sarau tem essa generosidade. Né? Quando a gente vai lá, a gente recita um poema. Né? Normalmente, a gente recita só um poema e a gente recebe 50 poemas, 40 poemas numa noite. Né? Então, a gente tem que retribuir essa gentileza. Então, eu ficava sem graça de chegar na Cooperifa e não ter um poema novo, né? Apesar que eu fiquei conhecida com, né? Eu sou quase uma poeta com poucos poemas, né? Porque tem uns poemas que eu faço sempre, né? Apesar de ter, né, 2 livros publicados, né? Eu acabo recitando
sempre os mesmos poemas, aqueles que estão decorados também, né? E aí, me reconhecer enquanto poeta, até então, eu falava que eu escrevia poesia, mas quando alguém falava assim, não, mas você é poeta, né, me dava um certo incômodo, porque eu achava que não era para mim, né? Apesar de já escrever. E aí eu consegui falar, eu sou poeta, hoje eu falo, eu sou poeta, eu sou escritora, né? Quando eu publiquei o primeiro livro, né, que foi o Punga, junto com o poeta Akins Quintê, foi organizado pelo poeta e escritor Alain da Rosa, né? A gente tinha se conhecido antes, né, no hip hop, mas frequentando o Sarau da Cooperife, todo mundo, né, frequentava, né, naquele período, né? Quando a gente não estava no Sarau da Cooperife, a gente estava no Sarau do Binho, né? Ficava revezando. E aí, quando eu publiquei o primeiro livro, Punga, eu não tinha muitos livros em casa, né? Os livros que eu tinha lido, e a gente está aqui numa biblioteca, a maioria dos livros que eu li foi do acervo da Biblioteca Presidente Kennedy, que agora é Prestes Maia, né? Mudou o nome, agora é Prestes Maia, que é lá em Santo Amaro, né? Eu sou da região do Grajaú, eu sou do Jardim Noronha, então eu saía do Jardim Noronha para pegar livros emprestados, né, na Biblioteca Presidente Kennedy, Prestes Maia agora. E aí, quando eu publiquei o Punga, toda a grana que eu recebia com a venda do livro, eu comprei os livros que havia mexido comigo, né? Dentro desses livros, eram muitos livros sobre personalidades negras, né? Sobre literatura africana, né? E é muito louco, né? Você se torna escritora para poder ter livros, é muito... Né? Então, eu sou muito apegada, né? Então, hoje eu consigo falar que eu sou poeta porque eu tenho livros, né? E aí, essa coisa do livro, eu gosto desse certificado de ter livros, né? Sei lá, é como se eu me... Né? O Sarau da Cooperifa, esse movimento literário, né, que a gente tem, que está aí completando, né, uns 20 anos, mais ou menos, me deu esse certificado de poeta, né? Então, entre a gente se reconhece, né, reconhece o outro como poeta. Claro que na sociedade no geral, né, as pessoas nem imaginam o que a gente anda aprontando, que a gente está aqui, né, numa quarta-feira quente, ouvindo poesia, né, falando de poesia. Então, as pessoas às vezes não têm essa dimensão, né? Então, sei lá, eu acho que é muito isso. Assim, eu falo que eu fui sendo forjada, né, por esse movimento, né, que veio desde a cultura hip hop. Eu acredito que a literatura periférica é essa continuidade, né, da cultura hip hop, né? A gente nunca está inventando roda, né? A gente está sempre, né, a gente bebe lá no passado, né? A gente tem uma ancestralidade, né, que não faz com que a gente não esteja inventando roda, né? A gente vai ressignificando as coisas, né? Inventando outras, mas sempre bebendo, né, de coisas que já passaram antes. Então, né, fui me tornando poeta, né, primeiro pela falta de talento, né, e depois porque, né, os amigos dos saraus, né, os poetas foram dizer, você é poeta, e você vai acreditando, né? Acho que é isso. Tinha mais outra coisa de influência? Não, você respondeu muito bem, que você falou do impacto, das reverberações. E que bom, né? Quando você fala assim, eu me tornei poeta por falta de talentos, né? Eu acho que você tinha e tem muitos talentos, né? Que você já descobriu alguns e tem mais ainda para você descobrir, né? Basta encontrar mais cooperifas, pinhos e tantos outros encontros, né? Porque são nos encontros que nós encontramos a nós mesmos, né? Palmas, Elisandra. Poeta maravilhosa. Boa tarde a todos e todas. Também quero agradecer o convite da biblioteca, né, por mais esse encontro poético. Já estive aqui em muitos saraus, né, com o Sarau do Binho, né, e hoje estamos aqui juntos. É uma honra para mim, eu quero dizer, em primeiro lugar, estar com o Serginho Poeta, que é um dos meus favoritos, e Elisandra Souza, sem palavras, e com a Maria Villani, né? Falei, nossa, gente, eu estou muito importante. E, na verdade, eu também... A história sempre é um pouco parecida, né? Que a gente não se acredita poeta. A gente vai escrevendo, mas a gente... Quantas vezes escrevi e joguei fora, desde criança, né?
Mas, assim, como eu cheguei ao sarau e me descobri poeta, foi pela dor da perda. Acho que muitos dos meus amigos poetas aqui sabem da história. Eu perdi uma irmã num acidente de moto, e ela já frequentava o sarau do Binho e me chamava às vezes, mas como sempre era na segunda-feira, e a gente na segunda-feira é preguiçoso, né? Aí eu não ia. Aí, quando aconteceu o acidente, eu fiquei enclausurada em casa por volta de um mês e pouco, sem querer ir para lugar nenhum, que a gente era muito baladeiro, eu e meus irmãos, né? Inclusive, esses 2 irmãos eu perdi. Esse outro irmão eu perdi depois também num sequestro relâmpago terrível. Aí eu não saía de casa. Aí, quando alguém me chamou, vamos no sarau do Binho? Eu falei, opa, vamos sim. E eu tinha escrito já algumas coisas, pela dor mesmo de perdê-la, porque já estava cansada de ficar chorando com meus parentes, né, que estavam todos sofrendo também. Falei, vou no sarau sim, eu preciso pôr para fora um pouco do que eu estou sentindo. E fui ao sarau do Binho, expus a minha dor, foi muito forte, mas foi mágico também, porque me liberou um pouco daquele peso, e eu comecei a gostar demais dos saraus, e continuei escrevendo. Às vezes eu só queria ouvir os poetas, e aí fui ficando mais leve. O sarau do Binho, a poesia me sustentou naquele momento e me deu forças para continuar e ver que tinha que seguir em frente, né? Inclusive, aqui no meu livro, não sei se posso fazer agora, posso fazer depois, tem um texto que eu falo que é comentários sobre o sarau do Binho. Eu resumo um pouco dessa história, né? Mas hoje eu posso dizer que sou uma pessoa mais forte, mais feliz. Ainda estou aqui como poetisa. Tem um outro poema que era no decorrer do sarau, que eu falo assim, eu falo no poema que eu até me sinto meio poetisa, né? E depois, mais para frente, hoje, eu já me sinto poeta. Já tenho o livro é o único, mas já tenho lançado com minhas poesias, graças ao sarau do Binho, graças ao apoio de todos os meus amigos poetas, que muito me inspiram, né? E é isso, assim que eu me sinto poeta hoje. E não sei se tem algum impacto, não posso dizer. Literário não é visceral. Então, eu não sei. Se tem algum impacto, eu não sei. Tem para mim. Obrigada. Zá, eu vou pedir para você continuar falando. Uma curiosidade minha, quando eu assisti você, porque eu tive o cuidado de ver um pouquinho de cada um de vocês antes de vir para cá. Como é para você, Zá, como é para você, mulher, saber da sua ancestralidade, que sua bisavó foi laçada para constituir família ao lado do seu bisavô? Ele era português? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque isso me marcou muito, porque na minha história tem um relato assim, né? A minha bisavó, segundo os meus familiares, foi laçada, uma mulher indígena, que não queria nada com meu bisavô, mas o padre abençoou, ela constituiu família, nós estamos aqui contando a história. Como é que é para ti, mulher, saber que uma outra mulher, né, da qual você descende, né, é tua ancestral, como é que você se sente, como é que você imagina essa mulher laçada e oprimida, obrigada a servir, né, a servir? Olha, eu também, como você, são histórias que vão surgindo dos nossos ancestrais, né? Eu também não a conheci, só conheci a minha avó, mas soube da história, que é verídica, que ela foi laçada, foi pega a laço, né? E provavelmente muitos de nós aqui, provavelmente foram muitos. Olha, não é bom você saber disso. É forte, é pesado, a gente, hoje em dia, né? Ainda você tem muita carga hoje em dia. Eu, graças a Deus, não tenho, mas tem muita mulher sofrendo ainda, né? Que não foi pegar laço, mas foi pega de outras maneiras. É muito forte, não é bom. Eu não sei nem mais o que dizer. Eu sei que não é bom eu saber disso. Não me deixa feliz. Obrigada, Zé. Eu entendo você, porque é assim que eu me sinto. Eu também não sei o que dizer. Serginho Poeta.
Serginho, eu vi um poema seu no qual há um diálogo entre trabalho e boemia. Qual o peso dessa contradição? O peso é o que eu estou sentindo agora nesse momento, com muito sono, porque eu fui dormir às 4 horas da manhã e acordei às 6 para ir trabalhar e estou aqui. Mas a dificuldade de você gostar de... Pô, tem um monte de amigo artista, né? E que vive da arte. E eu não vivo, né? Então, os caras acordam tarde e eu não. Então, o peso é esse, o sono, né? O peso é o sono. Mas vale muito a pena. Lá no poema eu falo, vocês todos aí. Daqui a pouco vocês estão tudo trabalhando, né? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Vocês têm que trabalhar mesmo, não tem outro jeito. A gente precisa ganhar o pão nosso para pôr na mesa, precisa ter as nossas coisas. Só que o patrão não é dono da sua vida, certo? Você trabalha, a hora que você quiser sair, você pode sair, ou ele pode te demitir também. Mas, nesse caso aí, foi um caso específico que eu comecei fazendo poesia no Samba da Vela, né? Um dia me chamaram lá para uma roda, falei uma poesia no samba, e toda segunda-feira me chamava. E eu abri o caminho para muita coisa legal. E eu conheci uma pessoa que eu tive grande prazer em conhecer, que foi a Beth Carvalho, né? Que é a cantora que morreu recentemente. E aí, uma vez ela estava lá, acabou o Samba da Vela, a gente ficou conversando com ela. Aí eu cheguei em casa às 6 horas da manhã e às 8 eu tinha que estar trabalhando. E eu sempre fui muito responsável, sempre cumpri minhas obrigações para poder exigir os meus direitos também. Só que nesse dia eu apaguei, acordei, era 9h40 já da manhã, 1h40 depois do horário que eu tinha que entrar. Cheguei atrasado do serviço e o meu patrão falou, o que aconteceu? Eu falei, saí, fiquei até tarde no samba e perdi a hora. Aí, por quê? Eu não tinha por que mentir pro cara, certo? Aí ele pegou e falou, não, mas você tem que ir para casa descansar, porque no outro dia você tem que trabalhar. Eu falei, quem disse que você tem direito de falar o que eu tenho que fazer quando eu saio daqui? Você tem direito de falar enquanto eu estou trabalhando. Nós temos um contrato, fora daqui eu sou livre, né? Mas o peso é esse, é você ser formiga e cigarro ao mesmo tempo. É difícil pra caramba. Tem um monte de gente aqui que sabe do que eu estou falando. Mas sabe o que é esse lance da formiga e da cigarra, né? A gente tem... Está funcionando? Tá, né? A gente tem que reavaliar. Porque a cigarra também está trabalhando. Claro que está. A cigarra é a artista da história, né? Ela está trabalhando. Né? Não, mas eu nem quis dizer que não está. Eu dou o maior valor nos artistas no trabalho. Até eu recebo às vezes para fazer arte também, mas eu digo assim porque o artista ele tem uma condição, um horário mais flexível, né? E quando você trabalha numa empresa, você tem horário, você tem que estar tudo... O duro, Serginho, é ser, como você falou, é ser formiga e cigarra ao mesmo tempo. Quer dizer, é trabalhar para manter o sustento e fazer o que se gosta, fazer arte, né? E a cigarra, eu estou entendendo você, a cigarra é quando você chega numa situação que você não precisa mais bater o ponto. Eu não consegui isso, amigo, só quando aposentei. Né? E aí já está velho, não aguenta mais andar direito, é um problema. Imagina eu, quando que eu vou aposentar agora, né? Nunca, né? Elisandra linda, a mulher do sorriso mais bonito que eu conheço. Elisandra, sua poesia é de luta, de resistência. No poema Placar, você promete virar o jogo. Onde o machismo e a aí a pergunta é o seguinte, você promete virar o jogo, né? Onde o machismo e a misoginia são os principais instrumentos dessa jogatina, onde você busca forças e sabedoria para mudar o placar. Meu Deus. Gostei da forma como ela fez a pergunta. A poesia, na verdade, ela se chama Ilegítima Defesa, e, na verdade, eu não quero mudar nada. Na verdade, eu dou um aviso,
né? Assim, eu vou pedir licença para fazer o poema, né, para vocês Por favor. que não conhecem o Repete, poema. por favor, para mim o título do poema. O título do poema é Em Legítima Defesa. Em Legítima Defesa. Então, E aí, depois Bora que eu fizer o poema, tem várias histórias, né? bora ouvir, né? Em legítima defesa, só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela e impunidade? É mulher morta nos 4 cantos da cidade? Só estou avisando, vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo, matei, e não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quer estar feia, quando a câmera retornar, focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando, vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal. Jogar carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando, vai mudar o placar. Dizem que mulher sabe vingar. Talvez ela não mate com as mãos, mas mande trucidar. Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar. Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar. Só estou avisando, vai mudar o placar. Marcante. Marco muito, muito, muito contundente. Esse poema, na verdade, é o responsável, né, por eu ter feito o livro Águas da Cabaça. Né? Ele foi inspirado numa matéria de jornal que falava de mulheres presas no Carandiru feminino. Né? E aí uma das histórias era uma professora universitária que havia mandado matar o marido. E eu fiquei super intrigada. Eu falei, nossa, professora universitária, né? Porque a gente, né, pensa que essas coisas não acontecem, né, em outras camadas. Né? E aí o marido tinha feito várias violências com ela. E a última que ele fez, que ela decidiu, né, sentenciou, ele tinha mandado cortar a orelha do filho. E aí ela decidiu que esse homem tinha que morrer. E aí, né, nesse poema, tem inúmeros casos que foi mediatizado, né, de feminicídio. Né, a história da cabeleireira, que tinha uma pilha assim, de denúncias, né, contra o ex-marido. E aí ela colocou uma câmera no salão, e foi a própria câmera que filmou, né, o assassinato dela. Né, o próprio caso da Elisa... a Elisa Samúdio, né, Samúdio, né, do goleiro Bruno, né, o cara parece que já está até solto, né, tem o caso da advogada que o marido jogou o carro com ela dentro da represa, né. Então foram vários casos que foi mediatizado, né, e que se a gente for pegar e investigar esses casos, todos eles não tiveram uma solução, né, até hoje. Né, esse ano de 2019, o índice de feminicídio está altíssimo. Né, toda hora, né, você assiste a TV, a mulher morta o tempo todo, né, só porque a mulher diz não, né, ela não quer mais estar com aquela pessoa. A maioria dos casos é isso. Né, a mulher diz não e, né, acaba sendo morta. E aí, quando eu fiz esse poema, eu comecei a recitar no Sarau da Cooperifa. Aí vinham meus amigos poetas, né, meus amigos, viu, gente? Eu falei assim, nossa, Elisandra, com esse poema você nunca mais vai arrumar namorado. Nossa, Elisandra, esse poema seu aí é de mulher mal amada. Nossa, Elisandra, não tinha outra poesia, não sei o quê. Tá. E aí eu mandei para uma antologia, e mandei outras poesias, né, mais tranquilas, né, que não tinha todo esse teor. Né? E aí foi publicado, e essa poesia não. Eu falei, porra, será que eu vou ter que publicar? E já brava, né? Será que eu vou ter que publicar um livro para colocar esse poema? E eu publiquei um livro, né, o Águas da Cabaça, né, para colocar esse poema. Esse poema é um poema que já rodou bastante. Né? Teve um movimento na Argentina chamado Nenhuma Menos, e aí esse poema foi utilizado. Alguns anos atrás, a gente teve uma situação de machismo em um dos saraus,
né? E o poema foi o mote, né, da rebelião de nós mulheres, né, nos saraus. Inclusive, no Sarau do Binho teve, né, essa performance, que virou uma performance e tal. No Sarau da Cooperifa foi engraçado que todas as mulheres que iam ao microfone faziam o mesmo poema. Quando chegou na nona, pararam de chamar as mulheres, porque era o mesmo poema, né? E aí ficava no refrão. Por isso que, né, quando você fala não vai mudar o placar, é que o refrão ficou muito mais forte do que o título, né, em relação à legítima defesa, e tem a repetição do título. Né? Então, no começo eu fazia esse poema bem tímida, né, não olhava para as pessoas. Os homens param no segundo verso, né? Inclusive, não sei se foi no Sarau do Binho ou da Cooperifa, as mulheres fizeram um varal com linguiças, né, para simbolizar, né? Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Né? Então, os homens, né, quando, né, a gente mexe com o falo deles, é aí que eles começam a prestar atenção. Né? A partir daí, ou, né, já rejeita o poema. E aí, eu não acredito na violência, eu sou a pessoa mais da paz. Né? Esse poema, né, não é baseado em uma história que eu vivi pessoalmente, algo do tipo. Muito mais a sensibilidade de perceber que as mulheres estão morrendo e ficam morrendo o tempo inteiro. Né? Eu sou incapaz de matar uma formiga. Né? E quando teve aquele outro caso do empresário da York, aí as mulheres começaram a me mandar inbox. Essa mulher leu o seu poema. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Quando acontece algum caso de assassinato de homens, que eu não sei nem que nome dá, né? Que as mulheres, em legítima defesa, na maioria das vezes, né, uma mulher nunca mata porque ela quer matar. Né? Geralmente tem todo esse histórico de violência e ela chegou ao ponto. Né? Então, todos os casos que eu recebi, as pessoas ficam me mandando até hoje em inbox. Né? E aí, assim, a cada 300 mulheres mortas, morre um homem. Né? O machismo ele mata mulheres todos os dias. Né? E, às vezes, as pessoas dão uma confundida em relação ao machismo e feminismo. Né? O feminismo nos traz liberdade sempre. Né? O machismo nos traz a morte. Né? E é muito... Né? Às vezes, as pessoas não querem falar esses termos, né, para ficar mais agradável, mas o machismo está aí. Ele mata mulheres o tempo inteiro. Né? Então, a gente precisa, sim, falar. Né? O feminismo ele é uma perspectiva de uma sociedade que engloba todo mundo. Né? Muitas vezes, erroneamente, as pessoas acham agora o mundo vai ser dominado pelas mulheres. Se o mundo for dominado pelas mulheres, as mulheres elas nunca vão sozinhas, ela leva todo mundo. Né? Os homens vão sozinhos. Né? E quando a gente pensa, né, em ser artista, em ser poeta... Né? Claro que assim, a gente que é artista de periferia, a maioria de nós tem outros empregos, né, para custear a nossa sobrevivência, mas as mulheres, né, se a gente for analisar, as mulheres publicam menos, né, as mulheres estão menos nos lugares, porque as outras jornadas delas é bem cruel. Né? Respondi? Muito bem, com maestria. Zá. Obrigada, Elisandra. Zá, você fala com muito carinho do Sarau do Binho. Você poderia dizer qual o momento que mais te impactou no Sarau? O momento assim que mais marcou? Aquele dia foi muito especial para ti. Você lembra? É que são tantos, né? São tantas emoções. Mas, talvez, para impactar mesmo, acho que foi logo de cara, logo no primeiro dia, não? Eu digo. E só para falar rapidinho da poesia da Elisandra, esses que ficam, poesia não sei o quê, não tem a poesia mais leve, provavelmente são machistas. E a gente está aqui comungando a poesia, provavelmente não tem nenhum machista aqui, pelo menos eu espero. Então, a poesia não é para esses homens, é para esses animais. Não vou falar animais, que eu vou estar ofendendo os animais. É para esses outros que são esses tais aí. Né? Então, a poesia é para isso, não é para chatear quem não merece. Quem não merece não vai se sentir ofendido com esse poema, tá certo? Então, assim, acho que onde me causou mais impacto no Sarau do Binho, acho que foi logo de cara mesmo, de início, porque eu estava precisando, eu acho, e o Sarau veio total ao meu encontro. Eu acho que foi isso.
E se posso falar também, não é poesia, é, né, comentários sobre o Sarau do Binho. Com a licença. Por favor. Comentários sobre o Sarau do Binho. Era 31 de julho de 2005, quando perdi minha irmã num acidente. E eu estava sofrendo muito. Resolvi escrever o que estava sentindo, como se estivesse falando com ela. Eu já havia sido convidada por ela para conhecer o barzinho que eu estava frequentando, onde as pessoas iam até uma espécie de palco para declamar poesias, cantar ou falar sobre o que quisessem. Por várias vezes ela já havia me chamado para conhecer o lugar. Então pensei, preciso pôr para fora o que estou sentindo. Falar, mas não com meus familiares, que já estão sofrendo tanto quanto eu. Assim cheguei ao sarau, e lá fui muito bem recebida, num ambiente muito bom. Os poetas falavam coisas lindas, outros cantavam canções próprias ou de cantores conhecidos. As pessoas ouviam, aplaudiam, se amavam, se respeitavam. Foi isso que senti. Com a cara e a coragem eu pedi para falar. E lá falei mais com o coração do que com a razão. E todos compartilharam a minha dor. Parece que, naquele momento, meu sofrimento se amenizou, como se eu o tivesse dividido. A partir daquele dia, dificilmente deixo de estar ali às segundas-feiras. É quase um vício. Este ambiente, o calor humano de pessoas sensíveis e inteligentes que amam a poesia. Eu já me sinto parte de tudo. Escrevo, declamo poesias de autores conhecidos ou não, às vezes apenas ouço os poetas. O sarau, similarmente a uma droga, penetrou na minha mente, e hoje a poesia corre nas minhas veias. Hoje sou uma pessoa mais forte e, ao mesmo tempo, mais sensível. Vejo o mundo com outros olhos, os olhos da alma. Sei que, como eu, muitas pessoas aqui sentem o mesmo e têm o sarau como uma forma de se expressar, de ser verdadeiro, inteiro. Para mim, o sarau é uma verdadeira terapia. E a poesia, a palavra escrita e falada com sentimento, é um santo remédio. Que bom que existem pessoas como o Binho, o sarau, os poetas e a poesia. Deixo aqui minha homenagem ao Sarau do Binho e a todos os meus amigos queridos poetas. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Zá. Serginho. Serginho, poeta. O cansaço do corpo do Serginho e as abstrações do poeta, em que momento se encontram para dar vazão à poesia? Vixe. Cansaço do corpo e a... Cansaço do corpo do Serginho e as abstrações do poeta, em que momento se encontram para dar vazão à poesia? Olha, hoje, qualquer momento, mas quando eu comecei era de madrugada, porque era o momento que eu me sentia livre. Por isso que eu gosto muito da madrugada, sabe? Eu acho que não é que eu sou insônia, que o corpo pede para ficar acordado de madrugada, que é o horário que eu sou livre, que eu não tenho, que eu não sou propriedade de nenhum patrão, entendeu? Nesse momento aí eu faço o que eu quero, eu escrevo, eu penso. Eu estou livre, até a hora de ter que ir para o trabalho. Então, acho que é nessa hora que se encontra, no momento que eu me sinto livre. E não só livre porque é de madrugada e porque eu não estou na mão do patrão, mas livre porque eu escrevo. Se vocês todos aí, não sei quantos escrevem aí, mas se vocês se sentem presos por algum motivo, seja um motivo familiar, seja um motivo amoroso, seja um motivo profissional, frustrações, se você está em depressão, vai escrever. Melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. Certo? E você pode transformar tudo isso em joias, né? Esse livro, o livro dela, o livro da Zá, tá tudo cheio de joias, de momentos que talvez para outras pessoas seriam terríveis e que para nós foram transformados em poesias, e poesias que, embora eu falei que a gente não é artista, né? Mas às vezes a gente ganha dinheiro fazendo isso, né? Que é importante também, né? Você vai lá, participa de uma mesa, você participa de alguma coisa, faz uma apresentação e ganha. Então, você está ganhando com a sua vida, com o que tem de melhor em você. Né? E o que tem de melhor em você, às vezes, é a superação desses momentos difíceis mesmo, de ter que ser escravo do mercado de trabalho, ser
dos momentos que você sofre com uma desilusão amorosa e também dos momentos bonitos, né, que você encontra, às vezes até dentro do mercado de trabalho, às vezes até dentro de coisas que talvez para outras pessoas seriam terríveis. Beleza? Obrigada, Serginho. Obrigada. Aplausos, né? Valeu. Então nós já... Só um exemplo, né? Por exemplo, dentro do meu trabalho que eu tenho que fazer, que eu chego, bato o cartão, encontro a Giovana, que é uma excelente poeta, e isso me traz prazer dentro do sofrimento. Né? Olha que maravilha. Então, a gente já sabe de uma curiosidade do artista aqui, né? O Serginho e o poeta se encontram na madrugada. Então, o que será que acontece, gente? Elisandra, minha querida, onde estão os teus diários de menina? Não nos diários físicos e fixos nos papéis do ontem, mas nos papéis da mulher ativista do hoje. Ai, gente, já estou emocionada. Ai, nossa, que profundo, gente. Eu escrevi por muito tempo em diários. Eu sinto falta, né? Porque eu ia falar mal de todo mundo no diário hoje, se fosse hoje. Ia falar. Mas eu escrevi por muito tempo, né? E alguns desses escritos viraram poesias, né, que foram publicadas no Punga. E quando você fala de menina, a minha memória... Eu tenho um amigo que ele fala que ele descobriu que eu não sou baiana de documento, né? Aí ele me chama da falsa baiana, aí eu viro para ele. Ele é um baiano que veio para São Paulo, mas só vai na Bahia de férias, né? Então a gente tem que devolver o bullying, né, que a pessoa faz com você. Aí eu falo que ele é baiano de férias, já que eu sou a falsa baiana, ele é o baiano de férias, que só vai lá nas férias. E aí ele descobriu, né, que eu não sou baiana de documento, que eu nasci na cidade de São Paulo, né, eu comecei a contar isso no começo, né, e fui para a cidade de Nova Soura com 2 anos. E a minha memória afetiva, né, da infância é tudo sobre a fazenda dos meus avós, né, a coisa do pé de cajueiro, né, essa coisa de manga também, pé de manga também. Mas lá era muito forte a coisa do cajueiro, porque o cajueiro, né, além de ser a morada do meu balanço, né, eu tinha um balanço preferido. A castanha a gente vendia para comprar um material escolar, né? Hoje, quando eu vejo que as políticas públicas faz com que os estudantes ganhem o material escolar, às vezes não é o caderno que a gente quer, não é o lápis que a gente quer, não é a caneta que a gente quer, mas isso já foi o terror de muitos pais, né? De quando começava o ano era um desespero. Se tinha mais de 3, minha mãe tinha 3 filhas, né? Se tinha mais de 3 filhos para comprar material para todo mundo, né? Então a gente vendia a castanha para comprar o material escolar e aí poder escolher o caderno, né? Então, né? Então eu tenho muitas memórias afetivas, né? Com essa fazenda dos meus avós, que às vezes era nosso cativeiro também, né? Porque tinha que carregar lenha, varrer o terreiro, né? Fazer um monte de coisa, né? Para poder brincar, né? Para poder ficar mais tempo livre, né? E aí essa menina, né? É uma mistura, né? Dessa saudade, né? Desse banzo do Nordeste também, um Nordeste afetivo e muitas vezes a minha infância não foi a infância da minha mãe, né? A minha mãe lembra da roça com raiva, né? Que tinha que fazer as coisas, que tinha que fazer comida para os irmãos. Tipo, eu já adoro cozinhar. Minha mãe odeia cozinhar. Ela cozinha. Quando meu pai faleceu, no cemitério, ela disse assim: agora eu não cozinho mais. Eu falei: nossa, espera nem o corpo. E a gente a gente faz brincadeira com tudo, né? Às vezes, com meu pai morto, a gente faz brincadeira, né? Aí eu falei: nossa, não esperou nem o corpo esfriar, já está falando que não vai cozinhar mais. Porque meu pai era super chato, né? Ele não queria comer a mesma coisa da janta, né? Queria comida fresca. E ela tinha uma raiva, porque já tinha esses traumas de infância. E aí, às vezes, as minhas memórias tem esse agridoce, né? Porque você juntar castanha para comprar um material escolar não é poético, né, gente? Né? É duro, né? Se você for pegar,
tipo, era para todas as crianças terem cadernos, né? Isso não era para ser um sonho, né? E às vezes eu lembro muito do livro Vidas Secas, que o sonho da Sinhá Vitória era ter uma cama de couro, né? Às vezes eu tenho uns sonhos assim de umas coisas que para as pessoas não são sonhos, sabe? Tipo, sei lá, comprar alguma coisa, ou às vezes nem comprar, estar em determinado lugar, né? E ela tinha esse sonho, né, da cama de couro, né? Que a gente vai, eu alimento essa menina, né? Que às vezes, né? Quando a gente, sei lá, quando eu estou num momento como esse, né? Lembrar daquela menina que ficava brincando no balanço, né, pegando lenha, né? E é só que assim, né? O diferencial é que eu não morava na fazenda, eu ia lá de final de semana, né? Eu morava na cidade, né? E aí já é uma realidade diferente das crianças que realmente moravam na fazenda, né? Para elas é mais cativeiro, né? Para mim fica essas memórias de final de, né? Eu brinco com um amigo de baiano de férias, mas eu também ia para a fazenda dos meus avós no final de semana, né? Tipo, momento rural no final de semana. Mas essa menina eu alimento, né? Eu vou mostrando para ela que a vida não precisa ser tão dura, né? Às vezes, né, eu faço esses poemas para que, né, quando a gente for pensar nessas mulheres que foram assassinadas, eram mulheres que já foram essas meninas também, né? Então, a gente não é um objeto, né? A gente somos pessoas, né? E às vezes essa banalidade da violência faz a gente esquecer essas meninas que a gente foi, essas meninas que a gente quer que as outras meninas tenham outras oportunidades, né? Sei lá, você foi profunda na pergunta, então eu tive que ser um pouquinho profunda na resposta, né? Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Aplausos. Zá. Zá, eu assisti um vídeo poema teu, no qual você fala do seu medo e ódio da morte. Qual o significado da morte hoje para você? Hoje, acho que, como eu disse, né, nesse comentário do Sarau do Binho, acho que eu já sou mais forte para enfrentar hoje. Na época, eu acho que não tinha essa força que eu tenho hoje. Acho que estou mais preparada, talvez. Obrigada, Zá. Aplausos para Zá. Serginho Poeta. Pelo pouco que li dos seus versos, percebo que há muitas reflexões acerca da vida, do seu cotidiano, que você filosofa em versos. Em que momento se deu o despertar do filósofo no poeta Serginho? Gente, eu não sei, eu acredito que o verdadeiro poeta ele é um filósofo também, porque quando o poeta faz poesia só para impactar os outros, assim, eu vou falar uma coisa aqui muito legal que todo mundo vai achar, eu acho isso meio... Parece que foge um pouco da poesia, né? A poesia já está muito grudada na filosofia e não tem como você desvincular isso. Mas acredito que sobre as reflexões, você falou do meu cotidiano, né? Eu tenho um grande ídolo também, que é o mesmo ídolo que ela falou, que é o Mano Brown, né? Mano Brown acho que é a maior referência de um monte de gente do Sarau e minha também. Hã? Vocês conhecem o Mano Brown? Todo mundo conhece o Mano Brown aqui, não? Conhece? Então, o Mano Brown é minha grande referência. Quando eu conheci o Mano Brown, foi um momento espetacular da minha vida, né? Eu falei, pô, não acredito que eu tô... E nós convivemos, nós temos a mesma idade, convivemos no mesmo bairro, quase, eu não conheci ele. E a poesia dele é cheia de filosofia, né? A letra do Racionais é muito filosófica. Foi tema de vestibular aí num monte de faculdade e tal, estudado por muitos mestres, doutores.
Mas eu acho que é a vivência, né? A filosofia vem junto com a vivência. Você fala, por que isso está acontecendo comigo? Pô, eu era a mesma coisa dele, apesar de eu não ser negro, eu tinha mais facilidade por não ser negro, né? Se eu fosse negro, minha situação era muito mais difícil. Mas também era uma situação difícil, que eu vivia num bairro que era chamado de Triângulo da Morte, que era o lugar mais violento do mundo. Minha mãe me cobrando trabalho, a gente tinha acabado de sair da ditadura militar, numa crise danada, não tinha emprego para ninguém. Meus amigos que roubavam tinham as melhores roupas, conseguiam as namoradas mais bonitas, e eu não tinha coragem para roubar, e também não tinha, talvez, a questão moral mesmo da educação que minha mãe me deu. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia me colocar nesse grupo, não conseguia arrumar namorada, não conseguia ter o mesmo respeito, talvez, que os outros tinham, mesmo que um respeito artificial. E tudo isso foi me obrigando a pensar sobre por que eu estava vivendo daquela forma. Toda essa visão, né, do artista, do poeta, foi me encaminhando para outros lugares, para conhecer gente que eu conheço hoje, né, essas pessoas que estão aqui, né, que fazem parte dos nossos coletivos artísticos. Eu percebi que eu não era uma pessoa só estranha, é que eu estava no lugar errado, né? Eu estava num mundo que não era o meu ali, apesar de eu nascer, crescer ali, também ser o meu mundo, mas que aquele pessoal talvez não era o meu pessoal. E aí você vai tendo que pensar, como é que eu faço para sair dessa? Como é que eu faço para me enturmar? Como é que eu faço para fazer parte de um grupo? Como é que eu faço para ter uma namorada? Como é que eu faço para arrumar um emprego? Como é que eu faço para minha mãe ter orgulho de mim? Né? E aí você vai buscando meios, e o pensamento, as buscas, as soluções que você vai achando para esse problema vai te tornando o filósofo, e como você escreve sobre isso, essa filosofia vem junto com a poesia. Aplausos. Muito bom. Posso falar um Pode, poema também? Por favor, por favor. É que eu falei do Mano Brown, e eu escrevi esse poema a partir de uma fala do Mano Brown, de uma coisa que acontecia comigo. Minha mãe era empregada doméstica, e uma vez ela me levava às vezes para o emprego, e eu não podia brincar lá junto com os meninos da patroa, e eu tinha que ficar ali na área de serviço. E eu vi o Mano Brown falando que isso aconteceu com ele também. E depois eu vi um amigo meu que foi preso, dizendo que o momento mais difícil da prisão não era lá dentro, enquanto acontecia toda aquela violência. Esse cara ele sobreviveu ao massacre do Carandiru, né? E nem assim ele falou que aquele foi o momento mais difícil. Foi o momento mais difícil da minha vida, era na hora que o meu filho ia me visitar, na hora que ele ia embora, né? O menino ia embora, eu não podia ir junto. Isso me fez repensar a minha vida. Hoje ele é trabalhador, tal, ele tem a família dele lá, cria a família dele. E aí eu escrevi esse poema. Quando apagam a luz da última cela do meu pavilhão, um clarão vem iluminar a minha janela. É a lua. Não sei o que seria de mim se não fosse ela. O sentinela caminha de um lado para o outro, acende um cigarro. Um carro passa por trás da muralha. Não posso vê-lo, apenas ouvi-lo. Não posso tocá-lo, mas posso senti-lo. É engraçado. Não fosse pelo andar desengonçado, pela deselegância, diria que o homem fardado se parece com alguns soldados de chumbo que eu ganhei na minha infância. Minha mãe trabalhava por quanto tempo durasse o dia, e acaso não fosse o bastante, seu esforço tinha a noite como companhia. Às vezes me levava para o emprego, e eu ficava confinado na área de serviço. Talvez porque a patroa não gostasse de negros circulando pelos cômodos do seu luxuoso cortiço. Quando acordava de bom humor, danava-se a falar de um moleque sem cor, que queria que fosse engenheiro. Sei que minha mãe sonhava para mim um futuro semelhante, mas quando olhava para o neguinho com o ar de maloqueiro, arriava o semblante e sofria com a dor que invade quem descobre uma infinita distância entre desejo e realidade. Certo dia, a madame me deu de esmola a guarda real britânica, em formato de miniaturas, criaturas sem pernas ou braços, que o pequeno engenheiro enjoou. Eu tinha em minha casa uma tribo com dezenas de caixas de fósforos, daquelas amarelas, com a figura de um índio estampada nos rótulos. Vivazes, meus amigos me eram sagrados, estavam sempre prontos para conter a invasão dos soldadinhos amputados. Outros mais me foram dados,
mas minha tribo sempre vencia, por mais que o pelotão crescesse. Era como se pelo menos ali, naquele dia, um neguinho também vencesse. Pequeno, eu era gigante na minha imaginação. Não creio que o fabricante mais astuto pudesse imaginar que o seu produto fosse além de acender cigarro ou fogão. Quando minha mãe voltava para casa, silenciávamos-nos a todo custo, para velarmos seu sono tão justo. Depois, cada peça do meu invento ia para baixo do colchão, ao lado do bloco de cimento que sustentava minha cama a 2 palmos do chão. Quando Deus achou que era hora, resolveu levar a minha Santa Senhora, antes que ela pudesse perceber no que a vida me transformou. Se foi fraqueza, ganância, necessidade, não sei. Ninguém nunca me explicou. Amanhã é dia de visita e o meu filho, a criança mais bonita, virá me conhecer. Vou rezar até o amanhecer, para que a vida também não o torne um bandido, para que seja talvez como minha mãe sonhou, um profissional bem-sucedido. E se acaso eu perceber que ainda existe uma infinita distância entre desejo e realidade, maior terá de ser meu pensamento, mais forte há de ser minha vontade. Aplausos. Emocionante. É muito emocionante. Não tem como não se emocionar. Elisandra. Nossa, já estou chorando. Não mandaram ainda essa pergunta. Minha querida, hip hop, um divisor de águas em sua vida artística e ativista. Como sobreviver e se autoafirmar num universo predominantemente masculino? Aí a pessoa começa a ficar brava, né? Porque estava chorando aqui. Antes de eu responder, né? Esse poema do Serginho, né, foi um dos poemas que me salvava, né, nas noites de quarta-feira. Sei lá, quando eu passei, né, na faculdade, eu fiz Mackenzie, e eu lembrava desse texto, eu falava, mano... E às vezes é difícil, né? Você consegue a bolsa da faculdade, 100%, mas às vezes é difícil fazer 4 anos de faculdade num ambiente que quer que você seja o contrário, né? Então, esse poema foi um poema que, né, eu tenho muito carinho, e ele foi falando aqui, os olhos, né, embargando. E outra coisa que eu ouvia, né, para aguentar os 4 anos de faculdade, eu ouvia muito Racionais também. Né? Negro Drama era... Né, eu ouvia, eu olhava né, aqueles meus colegas, né, de faculdade. E aí, né, hip hop, né? Mano Brown também é minha referência, né, com todas as questões, né, por ser feminista, né, o Mano Brown, né, ele fala, né, ele tem as questões... Mas o Mano Brown foi uma pessoa muito importante. Um lencinho, gente, eu acho chique isso. Vou me recompor aqui. Antes de eu começar a responder, eu acho que eu vou fazer um poema para dar uma respirada, que tem a ver com hip hop. É um dos primeiros poemas que eu compus, que foi a minha forma, né, de reverenciar o hip hop. Eu nunca acreditei em amor verdadeiro. Via muitos magoados por esse traiçoeiro. De repente, só precisei te olhar. Era o tal do amor à primeira vista a pousar. Nos apaixonamos e prometemos nunca mais separar. As pessoas sempre falaram muito mal de você. Mas eu sempre soube o quanto a sinceridade fazia parte do seu ser. Já estamos juntos há mais de 15 anos. E você foi o ser de mais encanto. Quantas luas vimos juntos? Já nem sabemos mais. Você, no meu coração, plantou a paz. Dentro do meu ventre, você germinou. Nasceu vida, esperança, autoestima, paz interior, respeito. Sem contar muita humildade, que sem essa não tem jeito. Eternamente juntos, lutando lado a lado. Ouvindo melodias, cantando bem alto. Sou tão você... que muitas vezes esqueço quem sou. Seu nome, hip hop,
meu eterno amor. Bom, sobre o hip hop é o meu divisor de águas, onde eu me tornei mulher negra, menina negra na época, porque até então na minha família a gente era morena, né, jambo, canela, né, café com leite, né, a palavra negro não entrava na minha casa, né, antes do hip hop. A gente não falava, né. E essa coisa, a questão da periferia, né? Eu vim para São Paulo nos anos 90 também, né? Então, os anos 90 foi um ano muito violento, né, nas periferias, e o hip hop salvou muita gente, né? Às vezes é redundante, né? Falar assim, o hip hop salvou, mas salvou sim, salvou muita gente, muito jovem, né, de ir para a criminalidade, né? E, enfim. E aí o hip hop ele me forjou, né, ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho, né, dessa mulher que eu vou me tornando a cada dia. E o hip-hop é um dos principais... que tem um capítulo muito importante assim, na minha existência. E, por conta disso, né, eu sou apaixonada, mas não sou cega. Né? A gente começou a fazer um evento chamado Mijiba em Ação, que era um evento que só as mulheres negras pegavam no microfone. A gente começou a fazer esse evento em 2004, né, 2005, lá no Céu Três Lagos, né, na região do Grajaú. Nessa época, né, os nossos amigos DJs, né, tocavam para a gente, e eu falava assim, olha, você vai tocar, mas você não vai poder falar no microfone, porque só as mulheres que pegam no microfone. Aí espalharam uma má fama, que os homens não podiam ir no nosso evento. Mas eles podiam ir, eles só não podiam falar. Né? Então, esse evento, em 2004, 2005, e a ideia desse evento, né, era comemorar o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Afro-Latina e Caribenha, e também valorizar, né, essa pluralidade de artistas. Então, o formato do evento sempre tinha um bate-papo, né, né, o que é ser mulher negra na sociedade. Né, as últimas edições, né, discutimos sobre empreendedorismo negro. Sempre tinha poesia, né, afinal, quem estava organizando era eu, né, então tinha que ter poesia. E tinha os shows, né, às vezes trabalho solo, né, algumas edições a gente conseguiu colocar dança, né, teatro, enfim. E aí, sobre essa reflexão, né, de ser mulher dentro de um universo. No início, né, como eu falei no começo, eu, né, não era. Eu sempre fui público do hip hop, né, e minha forma de ser público, né, foi se sofisticando. Aí criei o fanzine, e aí esse evento também era uma forma de eu conseguir contribuir com o hip hop. E essas reflexões, né, de que a gente precisa pluralizar, né, as vozes, né. O hip hop é uma cultura que ela não se faz só com artista, né. Ela se faz, a gente precisa muito do público, né? E eu sempre fui público e eu gostava de ser esse público qualificado e crítico, né? Porque eu era bem crítica. Sou ainda muito crítica, né, em relação ao nosso machismo no cotidiano, né? Por conta disso, esse poema, né, que o Ilegítima Defesa, eu poderia não ter publicado, né? Poderia ter jogado fora, mas ele me impulsionou. Eu falei, não, se está incomodando é porque esse é o caminho, né? E às vezes eu sou pirracenta nesse sentido, né? E então, assim, no começo, para sobreviver, era usando calça larga, né? Ali usava calça larga, roupas mais masculinas. Tinha um lance também, assim, que dentro desse cenário eu nunca era a mina de alguém, né? Eu sempre fui Elisandra Souza, né? Então tinha. Eu falo que eu quase não tenho fotos, né, com Mano Brown, com MV Bill, né, com esses meus ídolos, porque eles cantavam tanto nas letras, né, né, tem 3 perfis de mulheres, hoje tem mudado, mas tinha 3 perfis de mulheres que apareciam nas letras. A mãe, né, super idealizada e santificada, a puta, né, que estava nos momentos de glamour, tal,
e a mina de fé, né? A mina de fé é aquela que suporta tudo no relacionamento, né? Muitas vezes essa mina de fé era a produtora, estava ali, né, atrás do palco. E aí eu não era nenhum desses 3 perfis, né? Então a gente vai forjando e dizendo que tem outros tipos de mulheres, né, que frequentam a cultura hip hop, né? E aí eu gosto muito quando África Bambaataa falou que o hip hop não era só 4 elementos, né? O hip hop são 5 elementos, né? O grafite, o break, o MC e o DJ, e o 5º elemento seria o conhecimento. Foi onde eu me encaixei, né, de forma confortável com fanzine, né, até a questão da poesia, né? Eu sou jornalista, né? Por muito tempo trabalhei na agenda cultural da periferia, né? E aí o fanzine, eu falo que eu já era jornalista antes da formação acadêmica, né? Eu era jornalista fazendo fanzine, né? E eu me intitulava como imprensa alternativa, né? O meu fanzine também tem o nome do meu coletivo, que é Mijiba. Mijiba significa Jovem Mulher Revolucionária, que é uma palavra xona. Então, eu fui me impondo também dentro desse cenário, né, do hip-hop. Eu sou muito apaixonada pelo hip-hop, mas é aquele amor consciente, né, que sabe dos defeitos, né, das qualidades e dos defeitos, né, da cultura hip-hop. Obrigada, Elisandra. Obrigada. Tá. Como nós vamos abrir para perguntas, eu vou fazer uma última, igual fiz no começo, uma para os 3, uma para os 3. Alguma coisa que vocês gostariam de falar e que eu não mencionei, vocês poderiam falar agora? Quem gostaria de começar? Na verdade, eu queria falar uma coisa sobre o que você estava falando, né? É que, assim, o Mano Brown tem algumas músicas muito machistas mesmo, né? Não só ele, como no samba. Olha, de qualquer forma, são músicas extremamente machistas, né? Estilo cachorro, mulheres vulgares e tal. Mas que, na verdade, cara, por que o foco está nele? Porque ele era o cantor que cantava isso, mas que, ao mesmo tempo, todos nós aqui, homens, falávamos horrores de vocês, mulheres, nos bastidores, né? Porque era a cultura. Não é, né? É que a gente aprende muito estando próximo de vocês sobre como não se comportar quando estamos longe de vocês, né? A gente vai aprendendo bastante. Então é isso, né? Ele simplesmente refletia o que nós, todos os homens, pensávamos, né? E pensamos, né? Mas sobre o que você... A pergunta, eu lembro que acho que o tema é poesia para quê, né? Eu acho que é muito mais poesia por quê, né? Para quê a gente nunca sabe, né? Qual vai ser o resultado. Mas por quê é o que eu falei para vocês. A poesia me diverte. Tudo que me diverte, mesmo a angústia, né? Então, eu gosto de fazer coisa que me divirta. Dar aula me diverte, fazer humor me diverte e fazer poesia me diverte. Obrigada, Serginho. Bom, eu gostaria de falar dos livros. O meu primeiro livro é o Punga, né, que foi feito com o poeta Quinskintê. E aí, quando eu publiquei esse primeiro livro junto com ele, né, e foi um livro que foi organizado pelo Alan da Rosa, né, eu tinha muita insegurança, né, se as pessoas liam a minha poesia porque estava no livro e não dava para arrancar a minha parte, né? E o Aquins, nessa época, ele vendia na Santa Efigênia. Então, o Punga é nosso best-seller. A gente vendeu muitos livros, né? E muitas vezes a pessoa falava assim: eu comprei o livro com Aquins, tal, aí vi que tinha suas poesias lá e eu li. Então, dava uma... eu ficava feliz, né, que leu, tal, mas batia aquela insegurança, né, né, será que as pessoas estão lendo porque elas gostam de ler? E aí eu publiquei o meu segundo livro, né, o Águas da Cabaça, 5 anos depois. Eu falo que meus livros são minhas pequenas antologias, né, porque não são poesias que eu sentei e falei, agora essa poesia é para um livro. Não, vou fazendo poesia, e aí, quando chega num determinado
momento, né? O Punga são poesias da infância, né? Até 2007, né? Adolescência. E o Águas da Cabaça são poesias que são de 2007 a 2015. E foi um livro que vem com todas os valores, né, as missões que a gente se colocou enquanto coletivo, né, enquanto coletivo Mijiba. Então, Águas da Cabaça, eu costumo dizer que os homens que colocaram a mão nesse livro para a execução do livro foi só na gráfica, porque até então a gente não tinha nenhuma gráfica com mulheres negras, mas todo o processo, né, a ilustração, né, as ilustrações da capa, a ilustração de dentro, o projeto gráfico foi feito por mulheres negras, né? E aí, o Águas da Cabaça é um livro que eu tenho muito carinho, né? Não é porque eu escrevi, mas eu consegui encontrar uma forma de dividir em capítulos com citações de escritoras negras, né? Africanas, da diáspora, que me são muito caras, né? E que são minhas referências, né? Uma delas é a Conceição Evaristo, a outra é a Pauline de Cisiane, que é uma moçambicana, né? Que escreveu o livro dela que mais me tocou, que é o Niquete, uma história de poligamia. Tem a Maria Teresa, né, nossa poeta que faleceu em 2010, uma poeta que a gente sente muita falta dela. E ela faz uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, né? Então, nesse capítulo, eu consegui homenagear as duas através da poesia da Maria Teresa. Tem a Zora Neale Hurston, que escreveu Seus Olhos Viam Deus, era uma escritora contemporânea. É uma escritora... como fala? Do mesmo... Quando está no mesmo... Não é conterrânea. Contemporaneidade. Que é ao mesmo tempo de Rick Chester e tal. E ela era contemporânea a eles lá. Que é em 1930, por aí, na época da Renascença. E aí ela não foi reconhecida enquanto uma escritora negra afro-americana porque ela falava mais sobre subjetividades, né? Ela falava da questão... E eles estavam muito aguerridos, né, com a questão racial. E aí ela traz a questão racial, mas ela bem diluída ali pelas subjetividades de ser mulher, né, e de passar por várias situações, enfim. E o livro que dá o nome ao coletivo Mijiba, que é o Zenzele, Uma Carta para Minha Filha, que é o livro de uma escritora do Zimbábue. Então, eu consegui reunir, né, essas citações, né? Então, e para mim é muito importante, eu faço isso, que quando a minha literatura chega, eu possa lembrar dessas outras mulheres que vieram antes, né? Eu faço isso muito, né, e consegui fazer isso no Águas da Cabaça. E aí, né, quando eu lancei o Águas da Cabaça, mesas como essa aqui era coisa rara, né? A gente tem 4 mulheres, né? Ainda tem uma tradução em libras maravilhosas, entendeu? Normalmente eram mesas que tinha 4, 5 homens, a maioria brancos. E aí, quando eu lancei o Água, eu falei, convida a Elisandra, que aí ela já é mulher e já é negra, né? Não precisa convidar mais, né, 2 pessoas, né? 2 mulheres, né? Então, esse momento aqui, eu acho que é a evolução, né, da gente. E eu espero ter um momento que a gente não se prenda mais, né, esses rótulos, essas questões. Mas ainda é necessário porque a sociedade é machista, é racista, né, é homofóbica pra caramba, né? Então a gente precisa ainda, né, demarcar esses territórios. E aí a gente, enquanto coletivo, entendeu que a gente tinha que fazer o Pretexto de Mulheres Negras, que é uma antologia com 22 autoras, né? 20 são de São Paulo, e a maioria dessas 20 são mulheres que têm participação ativa nos saraus, né? Do Sarau do Bion, a gente tem a Pilar aqui nessa antologia. No Sarau da Cooperifa, a Rose, né, que tem o título de Musa da Cooperifa, a Raquel, do Elo da Corrente, né, a Alain de Freitas, da Associação Literatura do Brasil. Então, foi uma provocação, né, de colocar luz na produção dessas mulheres que também fazem parte da construção dos saraus. E aí, depois, a gente entendeu que precisava continuar fortalecendo
as publicações autorais, e a gente publicou o livro da Jennifer, O Terra Fértil. Era só isso que eu queria falar dos nossos 3 livros. E, se vocês quiserem adquirir, eu trouxe esses 2 na sacola. Né? Me procurem no final. Isso. Obrigada, Elisandra. Zá. Bom, eu queria falar que estou muito feliz, né, com meu filho único. A poesia me trouxe força quando eu precisei e me traz leveza quando eu preciso. E dizer a cada um de vocês uma frase que eu não me lembro agora de quem é, mas que reflete um pouco do que o Serginho fala, para procurar ser feliz, né, fazer o que gosta. Faça o que faça, não faça o que querem que faça. Faça o que quer. Muito bem. E quero falar também uma frase do filósofo e poeta Serginho, que é assim: dizem por aí que a boemia atrapalha o trabalho, mas por que não dizer o contrário? Muito bem. Obrigada, Zá. Nós temos alguns minutos e nós vamos abrir para as perguntas. Alguém gostaria de fazer pergunta para essas 3 celebridades aqui? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, porque tem muita gente assim, né? Eu vou pedir para vir aqui, para ficar pertinho de nós, fazendo essa pergunta. Quem não perguntar não vai ganhar lanche. Vixe. Gente, isso é muito sério. Ficar sem lanche. Olha, você vai ganhar lanche. Que mesa linda. Linda. Elisandra, você falando dessa sua infância lá em Nova Soure, me veio na cabeça, né, na frente dos olhos, o filme que a gente teve aqui na Feliz o ano passado, que era o Dara. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de ter um conto seu, que pelo jeito tem tudo a ver com a sua infância, traduzido numa outra linguagem. Tem um filme que descreve exatamente essa cena do balanço, que é de um cineasta negro, paulistano, que é o Renato Cândido de Lima, né? E eu lembro que, quando a gente passou esse filme, o ano passado, na Feliz, tinha jovens, como os daqui, da Fundação Julita. Eu lembro de uma menina que chorou, com lágrimas nos olhos, e falou: eu não sabia que tinha filme brasileiro tão bonito. E então eu queria que, se você pudesse comentar um pouquinho dessa emoção e dessa experiência de ver um relato, né, um escrito seu, que é a sua vivência transformado em filme. Olha onde a poesia leva a gente, hein, gente? Meu nome é Silvia. Obrigada, Silvia. Contigo, Elisandra. Bom, o Renato Cândido, né, ele está fazendo uma trilogia, né, de curtas. E o Dara é inspirado no meu conto chamado A Primeira Vez que Fui ao Céu. E aí o título do conto ficou do curta. Conto e curta, né? Fica meio. O título do curta ficou Dara, A Primeira Vez que Fui ao Céu. E eu tive a felicidade dele ser gravado na fazenda dos meus avós. Só não foi no mesmo cajueiro, porque o cajueiro, né, não existia mais, mas foi gravado na fazenda dos meus avós. Foi uma questão, porque o Renato ele queria muito que fosse gravado lá, só que meus tios, eles são muito ogros, assim, sabe? Matuta, e falava assim: esse povo de São Paulo vai saber se não vai vir aqui roubar a gente. Então, foi para convencer os meus tios, né? Tinha uma mulher, a minha tia estava aqui em São Paulo, e aí o Renato conversou com ela. A princípio não seria na fazenda dos meus avós, mas aí a fazenda que ia ser gravado a casa estava muito velha, né? Apesar que a casa da minha avó, né, tá bem velha também, mas dava para fazer a filmagem. Mobilizou a cidade inteira, né? A gente não conseguiu ainda fazer a exibição lá. E aí eu falo que eu estou foragida da cidade, né? Se eu aparecer lá na cidade sem ter feito o lançamento desse curta, né? Em vez em quando eles mandam recado: e aí, aquele filme lá? Não vi passar na Globo.
E aí foi uma experiência muito, muito bacana. Eu fui para a gravação, né? Eu fiquei muito emocionada. E o Renato, nesse curta, ele colocou as memórias da família dele, né? As memórias da mãe dele. E eu nunca tinha pensado que, apesar de uma forma moderna, eu era uma retirante. O filme me fez pensar, né? Claro, né? Nas devidas proporções, né? E aí é um filme, para mim, muito emocionante. Toda vez que eu assisto, eu choro, porque tem essa memória afetiva com balanço, mas tem essa dureza de você ter que sair do seu lugar para ganhar a vida em outra cidade, né? Para mim foi uma honra, eu me sinto muito privilegiada, né? Nesse sentido de ter esse registro e de ter sido gravado na fazenda dos meus avós, porque foi uma forma de... né? A casa está para ser derrubada, porque está muito velha, né? Então ficou aquele registro, né? E é muito louco, porque na infância, não sei aqui quem saiu de uma outra cidade e veio para cá, sei lá, as coisas parecem tudo muito grande. Quando você volta adulto, parece que tudo encolheu, né? A casa ficou pequena, né? A porta parecia grande, agora você, para passar, tem que abaixar, né? Então tem essa coisa da memória afetiva, né? A gente cria, sei lá, nosso castelo, e quando a gente vai ver é uma casa pobre, né? E é muito louco isso. Então eu tenho a felicidade de ter esse registro. Na internet, no YouTube, só está o trailer ainda. Como é um filme que tem a intenção de virar um longa com várias histórias, né? E ele participa de vários festivais, ele ainda não está disponível, mas em breve vai estar disponível, né? E quando estiver disponível, a gente disponibiliza aí. Obrigada, Elisandra. Eu acho que a gente tem para mais uma pergunta. A gente tem mais tempo para mais uma pergunta. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer essa pergunta? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Uma pergunta para algum deles. Pergunta que hora é o lanche. Aí a gente vai para o lanche. Que hora é o lanche? Que horas é o lanche? Agora, depois da pergunta. Depois deixa eu perguntar. Não, vai rapidinho. Boa tarde. Elisandra, eu leio muito seu livro nas nossas atividades nas ruas. Eu leio para as pessoas. Aí, justamente agora, pessoal falando, né? Tá todo mundo ansioso para levantar. Muito legal, todo mundo prestou atenção, bacana. Mas tem um poema que é só para você continuar ele, que é aquele Pingam Ansiedade. Ansiedade é o nome do poema, Ansiedade. Pingam as gotas do dia, uma a uma, duas a duas, 3 a 3. Obrigada, a gente pode encerrar, né? Então, nós vamos encerrar a nossa mesa com muito orgulho, muita honra, muita alegria. Uma tarde linda, agradeço a presença de todos vocês, a biblioteca, ao Binho, a Suzy, que não está aqui presente, mas foi ela que passou o WhatsApp para mim, né? E eu quero agradecer a vocês, a dizer da minha imensa alegria de ter conhecido você. Elisandra, alegria de rever você e dizer que eu sou tua fã. Serginho, sem palavras. Encontrei em você empatia. Você, o poeta, o filósofo que retrata o cotidiano. Pretendo ler mais a tua poesia. Isa, nossas referências se parecem, né? Muito obrigada a vocês, muito obrigada mesmo. Vocês se levantem para receber aplausos.